Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto funções. Nós já vimos a lei de formação, já sabemos o que é domínio, contradomínio, imagem. Agora nós vamos trabalhar construções de gráficos de função, ok? Bom, reforço mais uma vez que este vídeo eu vou divulgar no grupo de pais e também vou colocar lá no Google Sala de Aula, junto com umas atividades que eu vou estar postando junto, beleza? Vai ter lá na atividade, como vocês já viram das outras vezes, a data da entrega, até aquela data, o meu e-mail para que vocês façam isso, a atividade no caderno, copia lá o assunto, tira a foto e manda para mim, beleza? Bom, então dando continuidade ao tema funções, hoje nós vamos trabalhar a construção de gráficos de funções, beleza? Então vamos lá. Muito bem, antes da gente começar a falar sobre gráfico de funções, a gente tem que se lembrar, né, o que é o plano cartesiano, ok? Que é composto por dois eixos. Esse eixo na horizontal, que eu vou chamar de eixo X, e esse eixo vertical eu vou chamar de Y, ok? Percebam que eu fiz aqui um quadriculado, e é bem interessante quando vocês forem fazer as suas construções, vocês terem esse quadriculado que vai ficar bem melhor de visualizar os pontos que nós vamos encontrar aqui, os pares ordenados em que nós vamos encontrar aqui, ok? Muito bem. O objetivo deste primeiro exemplo é apenas nós localizarmos os pontos neste plano cartesiano, ok? Bom, e aqui o que acontece? Nesse primeiro exemplo eu tenho aqui, ó, função f de x igual a 2x mais 1, ok? Sendo o domínio, que é D, que vai ter os elementos 0, 1, 2 e 3. Olha só. O domínio, lembra o conjunto de partida lá no diagrama? O conjunto de partida são os elementos que estão dentro daquele conjunto, e esse conjunto de partida, esses elementos serão os valores de x da minha função, que é essa função aqui, ou seja, que é essa lei de formação, ok? Então, olha só, primeira coisa, antes da gente pensar aqui no nosso plano cartesiano, que vai resultar em um gráfico, nós vamos primeiro construir uma tabela. Olha só, então vou colocar aqui embaixo, vamos construir uma tabela, tá? Onde eu terei nessa tabela, aqui tá bom, tá? Eu terei os valores de x e os valores de y. Os valores de x são esses que já estão falando aqui no conjunto domínio, ó. Então os valores de x vão ser, olha aqui, 0, 1, 2 e 3. Então tá aí. Eu tenho os valores de x, que são o meu conjunto domínio, ok? Então o enunciado deste exemplo já me deu esses valores. Então o que acontece? Eu preciso achar o y. Lembra que f de x, aqui ó, f de x é o y, ou seja, quando eu fizer essa conta, substituindo o x pelos valores, esse x pelos valores do conjunto domínio, eu vou ter o quê? Eu vou ter o f de x, que é o y. Então, olha só. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar a primeira. Acho que aqui tá bom. Isso aqui, ó. Vamos fazer a primeira. Ó. F de x é igual a 2x mais 1. F de x é o y. Então, y é igual a 2 vezes o x. O x, o primeiro valor de x é o 0. Então, 2 vezes 0 mais 1. Y é igual a 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Então, olha só. Quando o x for 0, o y vale 1, que é o f de x. Então, aqui na minha tabela,
Quando o x for 0, o y vai valer 1. Ok? E aí o que acontece? Acabei de formar... Um pouquinho mais para cá. Acabei de formar o primeiro par ordenado, que vai ser x 0 e o y 1. E eu vou chamar esse par ordenado, eu vou chamar ele de A, tá bom? Então, o A é equivalente a esse par ordenado 0 e 1. 0, que é o elemento do conjunto domínio. Aí aplico a lei de formação, aplico a função e tenho como resposta o valor de y. Então, eu tenho x0, y1. Então, eu tenho o primeiro par ordenado, que vai ser o ponto que eu vou colocar lá no plano cartesiano. Vamos para o segundo, agora com x valendo 1. Então, vamos fazer aqui. Ó. Então, vou só separar aqui. F de x igual a 2x mais 1. F de x é y igual 2 vezes. Agora, o x vai ser 1. 1 mais 1. Y, então, vai ser 2 vezes 1, 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Opa! Quando... Vai e volto para cá. Aqui. Quando x for 1, o y vai ser 3. Agora, esse par ordenado eu vou chamar de B. E x vale 1 e o y vale 3. Ok? Vamos fazer o 2 agora. Agora o 2 eu vou fazer aqui, ó. F de x igual a 2x mais 1. F de x é y. E 2 vezes... Quanto vale o x agora? Vale 2. Então, 2 vezes 2 mais 1. Y igual a 4 mais 1. Y igual a 5. Então, quando o y for 2... aliás, quando o x for 2, o y vai ser 5. Então, eu vou chamar esse par ordenado de C agora. Então, x2, y5. E o último, f de x igual a 2x mais 1. Y igual a 2 vezes, agora o x vale 3. Mais 1. Y igual a 6 mais 1. Y igual a 7. Opa! Então, nessa função, nessa lei de formação, quando o x for 3, o y vai ser 7. E eu vou chamar esse par ordenado de D, que vai ser o x3 e o y7. Bom, agora nós vamos localizar esses pares ordenados, que é o A, B, C e D, no plano cartesiano, que é esses dois eixos, x e y. Olha só, vamos pensar aqui no primeiro par ordenado, o A, que é 0 e 1. Então, por quê? São as coordenadas que vão indicar onde eu devo localizar o ponto A. Não é 0 e 1? Então, olha só. Se o x é 0, olha aqui. Aqui é o eixo x. Aqui, ó. Se o x é 0, o y vai valer 1. Então, eu vou ter um ponto nessa localização aqui. Eu vou colocar que cor aqui? Vai ser azul mesmo? Deixa eu colocar verde. Então, a localização do ponto, ó, x0, y1. Então, eu tenho um ponto aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto. E esse ponto aqui, eu vou chamar de A. Por quê? Porque esse ponto aqui, o x vale 0 e o y vale 1. Ok? Agora, vamos pensar no outro ponto, no ponto B. O ponto B, olha aqui, ó, é x1, y3. Então, olha só. x1, tá aqui, ó, x1. Aí eu vou projetar aqui nessa retinha de lápis aqui, ó, até o 3. Opa, então é aqui, ó. Por quê? Porque vai vir aqui, ó, o x é 1 e o y é 3. Aí eu projeto os dois, onde encontrar é a localização do ponto. Então, esse ponto aqui vai ser o par ordenado e vai indicar onde fica a localização do ponto B, com o x valendo 1 e o y valendo 3. Vamos para o próximo. Letra C. Agora, x2, y5. x2
vai subindo até o 5. Olha o 5 aqui, ó. Então esse aqui, ó, vai ser o outro ponto, que vai ser o ponto C. Ok? Ó, x2, y5. Ok? E o próximo é o D, que é 3 e 7. Aqui o 3 vai subindo e olha aqui o 7. Então aqui, ó, vai ser... Dá pra ver? Dá. Aqui vai ser o D. Ok? Então tá aí, ó, a localização dos pontos aplicando a função que foi dada e localizando esses pontos no plano cartesiano. Cada ponto desse representa um par ordenado. Agora, a ideia é nós traçarmos o gráfico, porque o gráfico é justamente essa reta que vai passar por todos esses pontos aqui, ó. Então, vou colocar de verde mesmo, ó. Essa reta aqui, ó, representa, o gráfico da função. Então, eu posso até dizer o seguinte, ó, que essa aqui é f de x igual a 2x, dá para ver? Opa, dá. 2x mais 1. Então, essa reta aqui é o gráfico daquela função. Ok? Então, é isso. Aqui acabamos de fazer a construção de um gráfico com relação a essa função. Eu poderia dar outros valores para o conjunto domínio? Poderia, não tem problema nenhum. Tá? Poderiam ser valores negativos? Poderia. Só que o que acontece? Nessa função, eu tenho essa reta, que ela vai indefinidamente para cima e também pode ir para baixo, dependendo dos valores que eu vou estar colocando. Ok? De qualquer forma, tá aí. Esta é a nossa primeira... nossa primeira construção de um gráfico dessa função que é 2x mais 1, dado este conjunto domínio, que são os valores de x. Beleza? Vamos para o próximo.